Boa noite. Começa amanhã em Cancún, no México, a 16ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. Quase 200 países vão estar reunidos para discutir o aquecimento global e tentar chegar a um acordo para reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Mas o que é realidade e o que é mito no aquecimento global do planeta? Qual é o impacto da ação do homem, o impacto real na temperatura da Terra? O que esperar do encontro de Cancún? Para responder a essas e outras questões, estamos recebendo no programa desta noite o climatologista Luiz Carlos Molion. Ele é professor de mudanças climáticas da Universidade Federal de Alagoas. E comigo aqui na bancada, os jornalistas Fernando Mitre e Antônio Teles. Só que antes de começar, nós vamos conhecer um pouco mais sobre o nosso convidado e sobre a expectativa para a COP16. Mais de 190 países se reúnem a partir de amanhã em Cancún, no México, para a 16ª Conferência da ONU sobre Mudança Climática. O principal objetivo do encontro é chegar a um acordo sobre a redução das emissões de gases de efeito estufa depois do fracasso da cúpula de Copenhague no ano passado. A expectativa, porém, é que apenas acordos genéricos sejam fechados durante o encontro, como o financiamento a iniciativas climáticas, a criação de um fundo verde para os países em desenvolvimento e a revisão das metas globais de controle de emissões. A adoção de um tratado climático definitivo de cumprimento obrigatório deve ficar para o encontro de Joanesburgo em 2011. Em relatório divulgado esta semana pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, cientistas afirmam ser impossível limitar o aquecimento do planeta apenas com as metas estabelecidas em Copenhague. Também nesta semana, a Organização Meteorológica Mundial, entidade ligada à ONU, anunciou que a concentração dos principais gases causadores do efeito estufa na atmosfera atingiu o nível mais alto desde os tempos pré-industriais. A teoria do aquecimento global, no entanto, não é consenso entre os especialistas. Pesquisador do clima há mais de 40 anos, Luiz Carlos Molion suspeita que haja manipulação dos dados sobre a temperatura terrestre. Professor de climatologia da Universidade Federal de Alagoas e representante da América do Sul na Organização Meteorológica Mundial, Molion garante que a ação do homem é incapaz de aumentar a temperatura da Terra. Pois é, o professor Molion, ele não concorda com nada disso que está sendo discutido lá em Cancún, não é isso, professor? Está correto, Panucci. O senhor é contra, o senhor inclusive acha que está acontecendo um esfriamento global? Perfeito. Os indicadores climáticos, particularmente o Sol, que é a nossa principal fonte de energia, está entrando no mínimo de atividade que ocorre a cada 100 anos. Cada 100 anos o Sol entra no mínimo de atividade e permanece durante 22, 24 anos produzindo menos energia. Produzindo menos energia, ele vai contribuir para um resfriamento global. E ao mesmo tempo, hoje a comunidade científica dispõe de mais de 3.200 boias à deriva nesses oceanos. E essas boias estão nos dizendo que nos últimos 8 anos os oceanos estão perdendo calor, os oceanos estão se esfriando, que é o outro grande controlador do clima global. Então, o Sol entrando num declínio de atividade e os oceanos perdendo calor, significa que para esses próximos 20, 22 anos, nós vamos mergulhar num resfriamento global, Mitri. Agora, não é aquela idade do gelo, né, em que a temperatura vai cair 10, 12 graus, não. Vai ser um resfriamento pequeno, mas nós vamos perceber isso nos invernos rigorosos, particularmente no hemisfério norte. Mas, professor, amanhã o senhor vai ouvir exatamente o contrário. Vai ser aberta a conferência de Cancún e o senhor vai ouvir o seguinte: o planeta está se aquecendo a cada momento, está ficando um perigo isso, e o planeta precisa reagir para poder se salvar. De onde eles estão tirando esses números? Como é que eles medem isso? O senhor mede de um jeito, eles medem de outro? A partir dos mesmos dados, inclusive? A partir dos mesmos dados. É interessante isso, né? Eu até ouvi o presidente Lula falar um dia, não, porque nós temos que manter a temperatura no máximo 2 graus acima do que está hoje. Todo mundo fala isso. De onde saiu essa história? Ele pega uma equaçãozinha, que no fundo é um ajuste logarítmico da subida do CO2. Aí coloca-se a concentração inicial, 280 partes por milhão, que seria da era pré-industrial. E a atual, 450. Então divide os 450 por 260, calcula um fatorzinho ali, e a N calcula
um aumento de 2 graus na temperatura. Como se o clima fosse extremamente simples, né? Eu não entendi essa conta que o senhor fez, assim, acho que ninguém entendeu. Qual é a relação entre a concentração de CO2 e o aumento da temperatura da atmosfera? Não existe nenhuma. Na realidade, vai tudo na contramão. O CO2, ele não controla o clima global, nunca controlou. Nós temos registros de testemunhos de gelo, por exemplo, na Antártica, de 400 mil anos atrás, que mostram que a temperatura sobe antes, depois os oceanos se aquecem, e aí os oceanos liberam o gás carbônico. É como num refrigerante ou numa água com gás. Você, na hora que abre, a água está cheia de gás, quando está gelada. Depois que ela fica aqui, ela vai se aquecendo, ela expulsa todo o gás que estava em solução. E os oceanos também são assim. Quando eles estão frios, eles absorvem mais gás carbônico. Quando eles se aquecem, eles liberam mais. Então não existe nenhuma relação. É sempre na contramão. O maior aquecimento que ocorreu nesses últimos 100 anos foi entre 1925 e 1946. No término da Segunda Guerra, o homem lançava na atmosfera menos de 6% do carbono que lança hoje. Como é que eu vou explicar, por exemplo, no Ártico, um aumento de mais de 4 graus naquele período de 1925 a 1946, quando a atividade humana, no sentido de emissão, geração de energia e emissão era baixa. E depois da guerra, em que houve uma intensificação na industrialização, né? Na indústria, e que praticamente aí começou uma globalização em função dos aliados terem tomado as indústrias dos alemães, dos japoneses, dos italianos, começaram a produzir mais, precisou mais energia elétrica, emitiram mais carbono e, no entanto, a temperatura de 1947, de 1947 até 76, baixou. Então você vê que o CO2 não tem nada a ver com a temperatura. Mas ele pode criar uma equaçãozinha simples e dizer, olha, se aumentar tanto o CO2, a temperatura vai ser essa. Mas não tem nada de físico nisso e não vai absolutamente corresponder à realidade. Parece que não considera o CO2 um vilão, né? Você acha que ele é mais mocinho, né, pelo jeito? Certamente. Você falou bem, Mitri. O CO2 é o gás da vida. Ele não é um gás tóxico. Mas os meninos aprendem o contrário na escola, professor. De um lado, sim. É até conflitante para o garoto. Porque ele aprende que planta faz fotossíntese com CO2. Ele aprende que nós e os animais não somos autossuficientes em matéria de alimentação. Quem produz o alimento que a gente consome são as plantas, não é? Como é que a planta faz isso? Ela retira esse vilão que é o CO2 do ar, em presença de luz e água, produz amidos, açúcares e fibras dos quais nós nos alimentamos. Quanto mais CO2 tiver na atmosfera, melhor é. Já em inúmeros ensaios, mais de centenas de ensaios agronômicos mostram que quando você dobra a concentração de CO2, a produtividade das plantas, particularmente cereais, as chamadas plantas C3, elas aumentam de 30% a 50% a produtividade. E o CO2 não controla a temperatura global. Então, para que reduzir o CO2? Ao contrário, não confundir CO2 com poluição. CO2 não é poluente como quer a EPA americana, né, a Agência de Proteção Ambiental americana, que quer transformar o CO2 num gás poluente. CO2 não é poluente, CO2 é parte da nossa vida. Professor, mas aí nós não caímos num paradoxo, assim, somos a favor da poluição? Não, mas aí tem que distinguir, Panuso, porque, por exemplo, quando você queima combustível fóssil, vamos dizer assim, o diesel, tá? A comunidade europeia, ela exige que o diesel vendido lá tenha 10 miligramas de enxofre por cada quilo de diesel. Você pega aqui em São Paulo, faça a pesquisa, você vai ver que os nossos postos de combustível vendem combustível com 500 a 2.000 miligramas. 200 vezes mais do que é permitido pela comunidade europeia. Agora, esse enxofre sai queimado na forma de dióxido de enxofre, combina com a umidade atmosférica, forma gotículas de ácido sulfúrico e o cidadão urbano, aqui em São Paulo, aí ele respira o quê? Ácido sulfúrico. Então, não vou dizer que os combustíveis fósseis
não tenham problemas. Eles têm problemas. Temos tecnologia para isso? Temos. Custa mais caro. Vai ter que refinar várias vezes, ter refinarias modernas que nós não temos para reduzir a concentração desses outros constituintes, como o enxofre. Mas o CO2 em si, ele é benéfico para a humanidade. Professor, esse quadro revela que há uma permanente manipulação de informações, de dados sobre isso, e evidentemente existe um propósito. Quer dizer, ninguém faz nenhum tipo de atividade tão global para nada. Por que os países ricos hoje aplicam tanto dinheiro nessa impostura, se é verdade o que o senhor está dizendo? Bom, Teles, a vantagem de ser velho, como eu disse, é que a gente já viu certas coisas acontecerem na vida. Nós temos um outro exemplo que ocorreu na década de 70 e 80, que foi a eliminação dos CFCs, dos compostos de clorofluorcarbono, que são gases utilizados em refrigeração, geladeira, ar-condicionado, porque os CFCs estariam destruindo a camada de ozônio. Também a receita foi exatamente igual ao aquecimento global. Criou-se o painel de tendência de ozônio, reuniram-se alguns cientistas do mundo para dar aquele ar, né, de que os resultados são científicos, comprovadamente científicos. Criou-se o protocolo de Montreal, em 1987. Hoje temos o protocolo de Kyoto, que vai estar em discussão agora a partir de amanhã. Criou-se lá em Cancún. Em Cancún é o protocolo de Kyoto que volta à discussão. Mas em Montreal, criou-se o protocolo de Montreal em 1987, que obrigava os países a eliminarem os CFCs. O gás da geladeira. O gás da geladeira. Qual era a culpa dos CFCs? Eles não pagavam mais royalties, direito de propriedade. Eram gases de domínio público. Mas, professor, com isso, deixa eu só terminar para nós. Com isso, o que fizeram? Obrigaram os países a assinar o protocolo de Montreal. Na época, eu era Fernando Collor, que era o presidente, eu tinha acesso a Fernando Collor, enviei um fax para ele de 5 páginas explicando por que o Brasil não devia entrar nisso. O Brasil precisa de refrigeração a baixo custo. O Brasil acabou assinando. 2 anos depois encontramos com o nosso representante e, pressionado, ele confessou que foi uma exigência do FMI que o Brasil assinasse o protocolo de Montreal para poder renovar a dívida externa. Qual a preocupação ambiental aí, Teles? Totalmente econômica. Quem saiu ganhando com isso? 5 indústrias que detinham a patente. Mas tinha um discurso ambientalista por detrás, como tem agora. Mas o objetivo não é ambientalista. O objetivo, respondendo a sua pergunta, é o seguinte: já vimos isso na história antes, como se diz na gíria. Já vi esse filme antes. Quem saiu beneficiado? Os países ricos. Mas, professor, os CFCs não destruíam a camada de ozônio? De jeito nenhum, Panuso. Na realidade... Mas agora, eu não entendo nada disso, eu sou leigo, mas assim, a gente lê todos os dias nos jornais que houve uma recuperação da camada de ozônio. Não houve. A camada de ozônio continua decrescendo, porque para a formação de ozônio, você precisa de raios ultravioletas que vêm do Sol. E quando o Sol está ativo, como estava muito no início da década de 60, ele produz mais ultravioleta e a camada de ozônio fica mais espessa. A partir de lá, o Sol começou a entrar em declínio. Está chegando agora no mínimo, como eu disse, de 100 anos, e produzindo menos ultravioleta, e a camada de ozônio continua diminuindo, e os CFCs foram eliminados. Quem foi que ganhou com isso? Basta dizer, a DuPont, que tem sede no Canadá, mas produz aqui no Brasil, faturava no mundo 2,5 bilhões de dólares com os CFCs. Com os substitutos passou a faturar 30 bilhões de dólares. Quer dizer, nós pagávamos $1,70 pelo CFC
e estamos pagando $35 pelo substituto. Professor, o senhor acha então que é uma grande conspiração internacional com interesse econômico, tendo por trás um discurso ambientalista? Porque, por exemplo, o Al Gore corre o mundo aplaudido em todo lugar, recebeu o prêmio Nobel. Tudo isso é falso? Ele está a serviço desses países industrializados. Porque, veja bem, Mitri, vamos partir do princípio que todo o petróleo que nós temos está representado agora pelo que nós sabemos em termos de reserva. Então você tem uma quantidade fixa de petróleo. Nós temos da ordem de 10 países do mundo em que a população tem um padrão de vida bom. Os outros 180 estão ruins. Estão péssimos, em péssimas condições, subhumanas. Tem mais de 2 bilhões de pessoas, Teles, que não é que estão passando fome, não. É que não tem o que comer mesmo. Problema de saneamento básico, enfim, uma série de coisas. Bom, se só tem esse petróleo, se permitir que esses países se desenvolvam e tragam a sua população a um nível, a um índice de desenvolvimento humano, um IDH, que seja razoável, não vou dizer nem o padrão americano. O padrão americano seria um desastre. Eles consomem 35% de tudo que é produzido no mundo. Trazendo essa população desses 180, veja bem, se você fizer as contas, nós estamos hoje com quase 7 bilhões de pessoas. Da ordem de 700 bilhões, 7 bilhões, da ordem de 700 milhões estão bem. Os outros, quase 6 bilhões, estão mal. Isso quer dizer que não tem petróleo para todo mundo desenvolver. Não tem petróleo para todo mundo. Então, os países industrializados estão preocupados com esse fato de que se os países subdesenvolvidos começarem a se desenvolver, vão competir pelo mesmo bolo, pela mesma... Pois é, mas lá em Cancún, a partir de amanhã, esses países, esses que precisam desenvolver, estarão lá. E estarão repetindo essa mesma teoria dos ricos. O problema é que eles entram naquela jogada seguinte: tá bom, você mora aí numa ilha, então nós vamos te dar tantos milhões de dólares, e eles se sentem satisfeitos com isso. Esse que é o problema. Não existe preocupação ambiental. Você pode ver, a partir de amanhã, que toda a preocupação é saber quanto é que eu levo nessa. Eu resumiria esse negócio de aquecimento global, essa farsa de aquecimento global, com uma frase só: segurança energética dos países industrializados. O que é Japão? O que é Inglaterra? Alemanha? São todos países que não têm recursos naturais, não têm recursos energéticos. Se a Rússia resolver fechar a torneira do gás que vai para a Alemanha, desmorona. Tá? Agora, professor, não há uma estrutura de inteligência no mundo localizada nas grandes universidades que são capazes de se juntar a essa campanha para denunciar que tudo isso sobre aquecimento é uma impostura? Por que isso não acontece? Está acontecendo, Teles, mas é muito lento, porque a propaganda a favor do aquecimento global, ela, na realidade, ela é muito maior. Mas, ela por exemplo, paga para desenvolver a tese de que o aquecimento é nocivo. Você pega, por exemplo, o caso da Inglaterra, né? Margaret Thatcher chegou e disse simplesmente isso: está aqui tantos milhões de libras esterlinas, eu quero que vocês me provem que o CO2 aumenta a temperatura do globo. Pronto. Aí então os cientistas que normalmente não têm dinheiro, têm ali uma oferta de dinheiro para provar algo que é impossível de ser provado. Agora, tem uma reação mesmo em alguns países. Por exemplo, nos Estados Unidos, entre os republicanos, está emergindo uma posição contra essa teoria do aquecimento global. O Obama vai ter sérios problemas. Exatamente, agora, o Obama vai enfrentar esse problema lá no parlamento. Exatamente. Mas já tem um movimento já com mais de 30 mil assinaturas, né, de cientistas renomados, mostrando a farsa desse aquecimento e mostrando que os interesses por detrás são econômicos, não tem nada a ver com o ambiente e muito menos em, por exemplo, eliminar ou pelo menos minimizar a miséria humana, a desigualdade social que existe no mundo.
Voltamos com o Canal Livre, que essa noite recebe o climatologista Luiz Carlos Molhon, professor polêmico, o cientista que representa a América do Sul na Conferência do Clima. Professor, que, aliás, eu preciso dizer para quem está ligando a televisão agora que ele é contra essa história de aquecimento global. Ele diz que o mundo está passando por um processo de esfriamento, ou resfriamento global. Professor, no segmento anterior, o senhor nominou a empresa DuPont e outras multinacionais mundiais, né, que teriam ganhado com a erradicação dos CFCs. A quem é que interessa? Eu queria que o senhor desse nome aos bois também. A quem é que interessa a falácia, que é como o senhor classifica essa história do aquecimento global? Aí eu diria que já é mais generalizado. Vamos dizer, eu diria que a eliminação dos CFCs sob a desculpa de que eles destruíam a camada de ozônio foi um ensaio para depois entrar com essa agora que é o aquecimento global. Aí o interesse realmente continua sendo dos países industrializados, como foi dito aqui, provocado pelo Mitre, que se nós temos um bolo só, aliás, tem um detalhe só de passagem, acredita-se que o petróleo seja de origem fóssil, mas os russos têm uma teoria que já vem desde os anos 50, que hidrocarboneto simples, como propano, butano, esse gás que a gente usa em casa para cozinhar, né, o do botijão, devido à alta pressão que eles se encontram no interior da Terra, ou próximo da superfície, da crosta terrestre, eles poderiam ser sintetizados e produzir petróleo continuamente. Então, se essa teoria da sintetização de petróleo a partir de hidrocarboneto simples for válida, talvez a gente não tenha um problema de crise energética. Como eu disse, essa síntese seria obtida de que forma? Devido à alta pressão das placas tectônicas, que são placas com milhares de toneladas e ao mesmo tempo na interface entre o magma, que é essa região do interior da Terra aquecida, 1.200 graus centígrados. A gente vive num planeta e que na realidade é uma casquinha pequenininha em volta de uma bola de fogo, né, que se solidificou ao longo do tempo. Relativamente falando, a litosfera ou a crosta terrestre, relativamente falando, a casca do ovo é mais grossa com relação ao ovo do que a litosfera com relação ao nosso planeta. Então a gente vive numa camadinha muito fininha e embaixo você tem o magma, que é esse que sai como lava na forma dos vulcões, que é rocha derretida. Então a pressão dessas placas em cima do magma, esses gases seriam sintetizados e os russos dizem que tiram petróleo de 10 a 12 quilômetros de profundidade. Esse petróleo, como não é de origem fóssil, eu vou dizer, chamado de sintetizado. Então nós não temos certeza se realmente existe, porque a União Soviética ao longo do tempo sempre ficou fechada. Mas o fato é que os russos são uma potência em matéria de energia, gás natural e tudo mais. É uma hipótese. Então, uma hipótese que pode ser estudada com mais detalhes. Porque ninguém saberia dizer hoje, desafio qualquer pessoa no mundo a dizer que nós já passamos o pico de extração de petróleo. Né? Que hoje tem muito pouco, que já consumimos 60%, como às vezes dizem, do petróleo que está aí. Ninguém sabe. Descobriram agora o pré-sal em Santos. Mas tem também uma outra questão, quer dizer, a era do petróleo pode até ser superada antes de acabar o petróleo. Mas, como se diz, a era da pedra lascada não acabou por falta de pedra. Tudo bem, Mitre, mas esse é o grande problema dos países industrializados. Porque se a quantidade de petróleo que é conhecida hoje for fixa e levar 300, 400 milhões de anos para se renovar, então eu não vou querer que os outros se desenvolvam. Eu vou guardar esse petróleo para mim. Mas, professor, o senhor quando diz que o planeta está passando por uma fase de resfriamento, ao contrário do aquecimento, o aquecimento é colocado como um grande fantasma no nosso horizonte. E o senhor, ao falar em resfriamento, parece que o senhor está trazendo uma boa notícia, mas não é bem isso. O resfriamento também traz os seus problemas para a humanidade e para o planeta. Eu queria que o senhor explicasse isso. Mitre, o resfriamento é muito pior. Então, se nós trazem uma má notícia, não é uma boa notícia. Infelizmente é má notícia. Se São Pedro me desse aí uma chave e dissesse assim, professor Molhon, o senhor pode virar para o aquecimento, para o resfriamento,
Eu preferia colocar no aquecimento, porque a história mostra, nesses últimos 10 mil anos, que toda vez que aqueceu, Teles, as civilizações floresceram. Egípcios, babilônios, assírios, depois o Império Romano, foi com um período quente. Mais recentemente, os vikings, 800 depois de Cristo a 1200 depois de Cristo, saíram da Escandinávia e colonizaram a Groenlândia, Mitre. A Groenlândia, chamado Groenlândia, significa terra verde. E hoje é um bloco de gelo. Por que é chamado terra verde? Porque os vikings encontraram vegetação e praticaram agricultura não muito tempo atrás, há 1000 anos atrás. Resfriando é muito ruim para a humanidade. Vamos pegar um exemplo nosso aqui, para não ir bem longe, nosso. Houve um resfriamento global semelhante a esse que nós estamos esperando que aconteça até o ano 2030, 2032, entre 1947 e 1976. Foi muito ruim para o Brasil. Basta dizer para você que a frequência de geadas foi tão grande que erradicou o cultivo do café no oeste do Paraná. Acabou com o cultivo do café no Paraná. Por outro lado, teve um resultado bastante interessante. Uma redistribuição demográfica. Porque aí os gaúchos, os catarinenses, os paranaenses pegaram o seu dinheirinho das terras que venderam lá e foram para o centro-oeste, Mato Grosso, Tocantins, e transformaram o centro-oeste hoje no maior produtor de grão do mundo. Tem o efeito negativo, mas felizmente para nós no Brasil, literalmente nós temos para onde correr. Ou seja, se esfriar no sul, como eu espero que ocorra agora no norte da Argentina, ou Argentina como um todo, Paraguai e o sul do Brasil, vão passar novamente por invernos rigorosos, até o ano 2030, 2032. Espera-se que não se estenda mais do que isso. A Europa vai passar por invernos rigorosos. Inglaterra, a Europa como um todo, a Rússia e a China, nós estamos vendo já nesses últimos 10 anos. Professor, há um histórico de idades de gelo pela qual o mundo passou. Há, opostamente, um histórico de alguns períodos de altíssimas temperaturas? Existe. Muito bem lembrado, Teles. Claro que a gente não tem dados, digamos, de termômetro, porque os termômetros só passaram a existir a partir do século XVII. Aí usam-se testemunhos, como é chamado. Por exemplo, no caso da Antártica, perfuraram uma capa de 3.600 metros de espessura de gelo e vão retirando cilindros de gelo, e nesses cilindros tem umas bolhas de ar. Então retira-se cuidadosamente essas bolhas de ar e faz análise. E dessas análises mostrou o seguinte: temperaturas, a análise cobre as últimas 4 eras glaciais, os últimos 400 mil anos. Mostrou que as temperaturas chegaram a cair 10, 12 graus, e depois, nos interglaciais, uma era glacial dura da ordem de 100 mil anos, e ela é interrompida por períodos mais quentes, chamados interglaciais. Os 3 últimos interglaciais, de 130 mil, 240 mil e 340 mil anos atrás, as pesquisas mostram que as temperaturas foram 6 a 10 graus centígrados mais elevadas do que a atual. Então já esteve quente e, claro, naquela época o homem não consumia petróleo. É possível verificar, através dessa pesquisa, por que aconteceram esses aquecimentos, esses períodos de aquecimento? Fatores astronômicos relacionados à produção do Sol e também ao movimento da Terra em sua órbita. Quando a Terra fica mais próxima do Sol, fica com uma órbita quase circular, porque as pessoas leigos não sabem, mas a órbita terrestre, ela pulsa, ela vai desde uma elipse até uma circunferência praticamente quase que perfeita. Então, nessas circunstâncias, a Terra recebe mais radiação do Sol e se aquece, que é a principal fonte de energia. Então, os fatores físicos que elevaram as temperaturas 6 a 10 graus, nessa passado, 130, 240 mil, 360 mil anos atrás, 340 mil anos atrás,
foram fatores astronômicos, porque o homem, há 130 Nada mil de anos, ambiental. Nada de ambiental. Professor, eu queria voltar agora ao tempo de agora e fazer uma pergunta ao senhor exatamente sobre essa questão de atmosfera, de gelo, de esquentamento, de esfriamento. Uma pergunta que, aliás, qualquer criança faria. O senhor olha as geleiras no mundo inteiro, elas estão diminuindo, elas estão se dissolvendo. O senhor não vai me dizer que está ficando mais frio o oceano. Se o gelo está derretendo, é porque está ficando mais quente. Muito bem. Isso é que aparece nesses vídeos, né, que estão aí na internet, que mostram o gelo do Ártico. Rapaz, isso é uma verdadeira... Quer dizer, o efeito físico em si não tem nada a ver com a temperatura do ar. É interessante. Num iceberg, porque o gelo é flutuante, no caso do Ártico. Um iceberg, 10% fica fora da água, todo mundo sabe disso. E 90% dentro. Os 90% que estão dentro deslocam o volume que já vai ocupar quando o bloco todo derreter. Assim, quando o bloco de gelo derrete, não há aumento de nível do mar. Você pode fazer o experimento, pegar o copo, encher até a boca, colocar um cubo de gelo, no momento que você colocar, vai derramar um pouco de água, porque ele vai afundar 90% do seu volume, mas depois que ele derreter, não cai nenhuma gota fora. Então, o que acontece? Nós passamos por um período, a partir de 95, 96, em que as correntes marinhas começaram a levar mais água quente para o Ártico. Então a água quente entra por debaixo da parte submersa e derrete um pouco dessa parte submersa. Devia ser 90%, passa a ser 85%, 80%. O resultado é que a parte submersa não tem condições de sustentar o peso da parte aérea. Aí o gelo colapsa. Ele desmorona, pode ver nesses filmes, você vê que ele está desmoronando. Ele não está derretendo, você não vê a água escorrendo. Ele não está derretendo, ele está desmoronando. Porque mesmo no verão, de lascar forte no Ártico, a temperatura nunca é superior a 20 graus negativos. O seu freezer trabalha com menos 18 e congela tudo o que precisa. Então, não é o ar, não é o aquecimento global que está fazendo aquele gelo desmoronar, e sim durante esse período em que estava levando mais água quente. Agora já está diminuindo. E daqui uns 4, 5 anos, se repetir o ciclo, vai passar a levar água mais fria e o gelo, que já se recuperou, diga-se de passagem, em 2007 chegou a uma redução de 2,7 milhões de quilômetros quadrados. Mas agora, já em junho de 2010, já estava recuperado. E a partir de agora ele vai continuar crescendo, porque as correntes oceânicas estão levando menos calor. Então é água quente e não ar quente. Canal Livre vai fazer mais uma paradinha, a gente volta daqui a pouco para continuar a conversa com o professor Molion. Até já. Estamos de volta para o último bloco do Canal Livre desta noite com o climatologista Luiz Carlos Molion. Teles, quer começar? Professor, a Conferência de Copenhague é considerada hoje um grande fracasso. Por que foi caracterizado esse fracasso? Então a chamada COP15, né, que foi a anterior em Copenhague, ela foi um fracasso total. O Brasil até tentou, na hora, juntar alguns países para amenizar a situação, mas não teve sucesso. O Brasil mesmo acabou se impondo metas de controle de emissão ridícula, que não precisava, porque ninguém, vamos dizer assim, entrou para isso. Ninguém exigiu que o Brasil se comportasse daquela maneira. Isso. O que eu acho que levou ao fracasso de Copenhague, e vai levar ao fracasso agora de Cancún também, não tenho dúvida, é que, primeiro, os países não gostam de que se imponham coisas. Existe a tal da soberania nacional, então não vou dizer para você, no seu país, o que você tem que fazer, né? Segundo, a China, por exemplo, não quer nem ouvir falar nisso. A China não está nem aí, né? Ela não quer nem saber. E ela comparece? Ela comparece, mas só que o discurso dela perante é uma coisa. Não, nós vamos fazer.
Mas por detrás ela está inaugurando 2 termoelétricas queimando carvão por semana. Inaugurando 2 termoelétricas. Então ela vai e faz um discurso bonito, em que ela está se alinhando com os outros países, mas por detrás ela continua tratando dos problemas dela, que é esse o grande problema. Todo mundo tem resistência em lidar ou tratar de um problema que não é evidente. Eu vou dizer assim, o mundo vai aumentar em 5 graus a temperatura e o nível do mar vai subir de 6 metros. Quer dizer, não existe evidência disso. Então, mas o Al Gore falou isso. Ele falou, mas falar é fácil. Eu quero dizer, comprovar com dados. Aliás, não tem história. Eu que falava, porque antes do programa a gente estava conversando aqui, o senhor contou uma coisa super curiosa que eu queria que o senhor repetisse aqui para o nosso telespectador, sobre a história da mansão do Al Gore no litoral da Califórnia. Isso o telespectador pode entrar na internet e digitar a palavra Al Gore, seguida de Montecito com C, que é a região lá na Califórnia, e vai ver as fotos da mansão que o Al Gore comprou, gastou 9 milhões de dólares na crise, hein? Porque a mansão vale muito mais do que isso, à beira da praia, nível do mar. Quer dizer, um indivíduo que está realmente convencido que o mar vai subir de 6 metros, vai gastar 9 milhões numa casa à beira da praia. Quer dizer, pelo menos dá para a gente parar para pensar. Então, voltando a esse aspecto, Mitri, existe uma resistência muito grande de você tratar de assuntos, achar que certos assuntos são prioritários quando você não tem evidência nenhuma. Tá? Então, imposição de outros países em cima não funciona. Tratar de assuntos que são fantasmagóricos, como é o caso do aquecimento global. As empresas. Capitalismo é capitalismo. Capitalismo é assistencialismo. Tá? Capitalismo é feito para ganhar dinheiro. Então o cara não vai simplesmente modificar a maneira dele explorar a população simplesmente porque vai aumentar o nível do mar. Então podemos contar com mais um fracasso agora em Cancún. Certamente. E a China, como você mesmo mencionou, a China ela tem um discurso muito bonito pro lado de fora, porém lá dentro ela continua cuidando dos problemas dela. Professor, agora eu queria fazer outra pergunta singela. Pelo que o senhor fala, parece que a ação do homem pouco produz modificações no planeta. Então, isso significa que uma mobilização, uma conscientização da humanidade, uma campanha internacional a favor do meio ambiente, significa nada ou algo próximo de nada? Então, nós temos que separar 2 coisas: mudanças climáticas e conservação ambiental. Nós estamos falando numa variaçãozinha de meio grau para cima, meio grau para baixo. Como disse, isso não é nada. Numa era glacial, a diferença é de 10, 12 graus de temperatura. Nessas pequenas variações, friou meio grau, aumentou meio grau, a humanidade consegue tirar isso de letra. Então, aqueça ligeiramente ou resfrie ligeiramente, o problema ambiental continua. Ele é independente dessas mudanças climáticas. O homem tem uma grande capacidade de destruir seu clima, o seu ambiente, localmente. Mas se você fizer as contas, você vê, o planeta Terra tem 71% de oceanos, sobra 29% de continentes. Desses 29% de continentes, 15% é deserto e terras geladas, sobra 14%. Dos 14%, felizmente, 7% ainda estão cobertos com florestas tropicais e florestas boreais. O homem manipula apenas 7% da superfície terrestre. Localmente, ele é terrível. Ele transforma um planalto do Piratininga, com uma floresta exuberante como era São Paulo, num inferno como é São Paulo, com temperaturas de 4, 6 graus acima do que era antes, por conta do efeito local. Então não pode confundir, Mitri, conservação ambiental, que é extremamente importante, porque se o homem não conservar o ambiente, a espécie desaparece. Não é a primeira vez que desaparece uma espécie. O homem pode ser uma dessas espécies que venha a desaparecer, porque o planeta em si, ele não tem problema nenhum. Quem tem problema somos nós, que criamos os problemas.
Se nós desaparecermos, possivelmente, como a Terra tem aí mais uns 5 bilhões de anos de existência, ela vai se recuperar e fica tudo como estava antes. Professor, infelizmente nosso tempo acabou, o senhor tem 1 minuto para suas considerações finais. É importante então que o telespectador saiba que o CO2 não controla o clima global. O CO2 é um gás benéfico, o CO2 é o gás da vida. Aumentando o CO2 na atmosfera, vai aumentar a produtividade das plantas, que é o que nós precisamos com uma população crescente. Os problemas maiores do mundo não estão no aumento de CO2. Os problemas maiores do mundo estão na miséria humana, na desigualdade que existe entre os países. E nós precisamos lutar para isso. Eu gostaria de ver COP16 discutindo esse tipo de problema. Saneamento básico, falta de educação, falta de alimentação e nutrição, e não perdendo tempo. E muitos fundos foram criados para reduzir as emissões. Quem sabe se esse dinheiro não pudesse ser usado para coisas melhores, para melhorar a situação do ser humano nesse nosso planeta. O Canal Livre desta noite fica por aqui. Nós agradecemos a presença do professor Luiz Carlos Molhon no programa. A todos também, nosso muito obrigado pela audiência. Uma ótima semana e a gente se vê no domingo que vem. Até lá, boa noite.